desse momento, o seu veículo já passa a ser o garantidor da dívida. E eu, para recorrer a Jari, se chegar o dia de haver o emplacamento, existe o condicionamento prévio. Eu não emplaco, eu não licencio o veículo, né? Se não fizer essa regularidade que se chama prévio pagamento. Não é assim que funciona? E se eu quiser, se a multa for mais absurda, eu quiser ir da Jari para o CETRAN, eu tenho que fazer o depósito prévio do valor correspondente à multa, senão não recorro. Né? Essa é a sistemática que o Código de Trânsito estipula para o recurso. Você vê que o recurso torna-se a ida à esfera da defesa do plano administrativo inútil. Praticamente inútil, porque o pessoal já fica no prejuízo. O Supremo entendeu, num caso semelhante, que se adequa a esse, que toda restrição, todo obstáculo que você ponha ao direito de recorrer, ou seja, toda restrição que você coloca no caminho do usuário para ele percorrer a esfera administrativa e se defender, isso é inconstitucional. A lei que faz isso é inconstitucional. Se o Supremo entendeu isso num caso que se aplica literalmente ao que eu estou colocando, porque o efeito vinculante é isso, o efeito vinculante vale para aquela decisão e para os casos semelhantes, e isso é vinculante por quê? Porque obriga a administração pública toda, federal, estadual e municipal, e obriga até o judiciário. Isso significa que os dispositivos de lei do Código de Trânsito que assim estipulam, esses dispositivos são inconstitucionais. O dispositivo que bloqueia o seu veículo a partir do momento da penalidade imposta e os dispositivos que tornam o recurso administrativo inútil. Esses dispositivos são inconstitucionais. E agora, o que é que significa isso? Qual é a consequência? A consequência é, na prática, foi o que eu pedi ao juiz, recentemente, juiz federal, que cumpra o que o Supremo decidiu, é que se essas multas foram aplicadas sem o usuário ter o direito de defesa, essas multas são nulas de pleno direito. Claro. Como é que você pode aplicar a penalidade a alguém sem dar a ele o direito de se defender? Essas multas são nulas de pleno direito. Essa questão está na justiça, estou esperando a decisão. Aliás, a decisão não, o cumprimento da decisão do Supremo. É bom que se diga, estou esperando o cumprimento da decisão do Supremo. Sabe qual vai ser a consequência disso na prática? Consequência dessa decisão? Em primeiro lugar, eu acho que essas multas todas são nulas de pleno direito. Não adianta a gente querer fugir disso, porque o juiz, por exemplo, de Maracanaú, nega o direito de um usuário da autarquia de trânsito de Maracanaú ter a multa anulada. Aquele cidadão de Maracanaú pode ir ao Supremo e pode reclamar. Então não adianta que essa questão vai chegar ao Supremo, o juiz daqui nega, digamos, o juiz daqui nega, imediatamente eu reclamo do Supremo. Olha, estão descumprindo a sua decisão. Então não adianta que agora eu não vou mais navegar, eu não vou mais transitar pelas instâncias do judiciário, perdendo tempo, enquanto a população está sendo prejudicada. Isso vai ter que ser cumprido. Se o nosso entendimento estiver correto, essa resposta vai ser imediata, que eu acho que está. A consequência imediata dessa questão, além da questão da nulidade das multas, é o problema que esse condicionamento ao prévio pagamento não vai ser mais possível. Então, isso significa que eu posso recorrer para a Jari, suspendendo a cobrança, porque o carro não está mais garantindo a dívida, e se eu quiser recorrer para o CETRAN, não tem mais que depositar o valor da multa. E como é que então os órgãos de trânsito vão cobrar a multa? Esse é o problema, perdeu o valor, o apetite que a multa tinha, que era o maior responsável por transformar o que devia ser educativo, numa arrecadação. Ele vai ter que ir para a justiça e cobrar aquelas multas do cidadão na justiça, como acontece com toda dívida que a gente tem com o poder público. É uma mudança, como você percebe, absolutamente radical. É uma mudança substancial. É uma mudança substancial. Digamos mesmo que o juiz, vamos supor aqui uma hipótese, mesmo que o juiz aqui entenda, não, eu não vou suspender a aplicação da multa, mas eu vou cumprir a decisão do Supremo, significa o quê? Significa que o carro não pode mais garantir a dívida. O carro, ou seja, eu vou poder emplacar o veículo sem ser obrigado a pagar previamente a multa. Ou qualquer outro encargo que incida sobre aquele veículo. Essa é a consequência. Isso muda radicalmente a sistemática. E eu acho que a partir de agora, pessoal, a gente pode ter um diálogo numa relação um pouco mais de igualdade entre o cidadão e o poder público. Porque até agora, o poder público estava numa posição
de absoluto desequilíbrio com relação ao cidadão. Ele põe a penalidade lá, pode ser de um equipamento totalmente irregular, no entanto, o cidadão já está no prejuízo. A partir dali, ele não é dono mais do seu veículo. Ele não é dono, porque se ele não pode licenciar, ele não pode usar. Se eu não posso usar, eu não posso ser proprietário, porque se eu sou proprietário de uma coisa, eu posso usar. E nem pode também transferir, eu não posso vender, eu não posso alienar. Então eu não sou proprietário, porque se eu sou proprietário de alguma coisa, eu posso vender, eu posso doar. Isso é que se chama alienação. De maneira, pessoal, que eu acho que, infelizmente, e eu estou chamando, sabe o que, nessa ação agora? Eu estou chamando nem a AMC para juízo, não estou chamando o DERT em juízo, que é outro problema estadual. Eu não estou chamando nem a Polícia Rodoviária Federal, que o que está acontecendo na Polícia Rodoviária Federal é um escândalo. Estão tirando dinheiro da população com aqueles equipamentos. Mas nós deveríamos ter uma auditoria severa. Estão pedindo à Polícia Rodoviária Federal em Brasília que faça a auditoria aqui, porque o que foi preso aí de Polícia Rodoviária Federal, os indicativos é de que foi preso só a raia miúda. Foram presos somente a raia miúda. De maneira que eu estou pedindo a ação que obrigue o cumprimento disso imediatamente o DETRAN. Imediatamente o DENATRAN, que é o órgão nacional executivo de trânsito. Eu não vou. Por que eu vou chamar mais a AMC? Por que eu vou chamar mais o DEST? Eu podia então chamar uma autarquia de trânsito lá de Maracanaú, ou então um órgão de trânsito lá de Maranguape. Eu não preciso chamar nada disso, vamos chamar logo o órgão nacional, que é quem cabe nacionalmente uniformizar esse entendimento, inclusive o órgão normativo, que é o CONTRAN. Eu estou dando essas explicações porque eu acho que é importante que a população saiba disso, que vocês saibam. Eu acho que os agentes de trânsito não têm nada a ver com isso, eu quero deixar claro essa história. Os agentes de trânsito não têm nada a ver com fiscalização eletrônica. É bom, eu gostaria de fazer esse registro. Eu acho que os agentes de trânsito são imbuídos sempre, pelo menos é a regra, é claro que pode ter alguma distorção, mas isso é uma exceção, de uma política de educação de trânsito. Eu acho que essa é a finalidade, que são agentes do poder público do Estado, não são agentes de governo. Eles não estão aí passageiramente prestando serviço a governo. Eles são funcionários da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Eles não são funcionários do eventual governo que está à frente da Prefeitura. Então eu gostaria de destacar isso, que isso não tem nada a ver com vocês. Eu não tenho recebido, claro que a gente tem sempre reclamações, mas eu não tenho recebido reclamações em regra, e não é o que a população reclama, dos agentes de trânsito. O que a população reclama é dos fotossensores, isso é que ela reclama. Então eu queria dar esse esclarecimento e me colocar à disposição para qualquer outra indagação. Ouvimos a palavra do Dr. Oscar Costa Filho, procurador